Oi, gente. Para novidade, né? O nosso congresso mais uma vez está aprontando aí com os trabalhadores, principalmente com os servidores públicos. Vocês lembram lá que em 2020 nós tivemos que lutar contra a proposta de reforma administrativa, que foi a PEC 32. A PEC 32, ela foi uma proposta criada ali pela base do governo, lembrando que naquele ano nós tínhamos ali Bolsonaro como presidente da República, e a base do governo, junto com o ministro Paulo Guedes, fez a proposta de uma reforma administrativa. O que essa reforma administrativa ela previa? Ela previa que, por exemplo, o servidor público ele poderia ter a sua redução da sua jornada de trabalho, junto também com a sua redução salarial. Permitia também que os estados e municípios pudessem entregar aquilo que eles ainda não entregaram para a privatização, para a terceirização. Dentro da essência dessa proposta, ainda permitia várias coisas que eram contrárias aos serviços e aos servidores públicos, colocando também vínculos temporários, aumentando a questão dos vínculos seletistas dentro do serviço público de uma forma cada vez mais precária. Então, naquele momento, as entidades representativas dos trabalhadores fizeram uma grande luta e enfrentaram essa proposta de PEC 32. E conseguimos ali barrar essa proposta de PEC 32 naquele momento. Só que hoje o que nós temos? Hoje essa proposta ela volta a ser discutida dentro da Câmara de Deputados. E essa proposta ela volta através de um grupo de trabalho que está discutindo a reforma administrativa. A reforma administrativa, que é importante a gente ressaltar, que é necessário se fazer reformas administrativas, porque a reforma da forma que o Estado ele se organiza, e o Estado, obviamente, ele precisa se modernizar, ele precisa ampliar o seu atendimento à população, ele precisa incorporar novas tecnologias, e isso é muito necessário. Só que agora, nesta proposta, neste grupo de trabalho, para vocês terem ideia, nem o Ministério de Planejamento e Inovação, que é responsável por cuidar da questão de pessoal, da questão de recursos humanos nos serviços públicos, está participando. Então, é uma proposta que o deputado Pedro Paulo, que é do PSD, obviamente centrão ali, está organizando, está fazendo a discussão com as entidades representativas dos trabalhadores? Não, eles estão fazendo a discussão com o pessoal do comércio, da indústria, do mercado financeiro. É onde eles estão colocando para fazer essa discussão. E, obviamente, a gente já sabe que quando eles apresentarem o relatório do trabalho deste grupo que está discutindo a reforma administrativa, a gente já sabe muito bem que não vem proposta boa para os servidores e servidora pública, principalmente para os aposentados e pensionistas também, que estão aí dentro deste pacote. Então, é importante a gente lembrar, gente, que quando a gente fala reforma administrativa, é necessário ser feito. E a gente olha também, até ali dentro do próprio Ministério de Planejamento e Inovação, algumas mudanças que estão ocorrendo, e mudanças positivas. Dá um exemplo para vocês, a nova lei que a gente tem agora sobre a questão dos concursos públicos. É uma lei que traz muitas inovações sobre a questão dos concursos públicos, também a lei que traz também as cotas dentro dos serviços públicos, dentro dos concursos, a lei também que trouxe de volta, né, que no período ali de 2019 a 2022, foi suspenso ali a mesa permanente de negociação dos serviços públicos. O Ministério do Planejamento e Inovação também trouxe de volta essa negociação da mesa permanente. Então isso daí foi muito positivo, algo que resulta em coisas positivas para o serviço público e para os servidores públicos.
Mas agora, com essa proposta desse GT, que a gente não sabe o que vai dar, qual que vai ser o resultado dessa discussão que está sendo feita. A gente está acompanhando, está tendo audiências públicas, a dificuldade que as entidades representativas dos trabalhadores, dos servidores públicos estão tendo para estar nesse local está sendo gigante. Agora eles vão trazer o resultado aí dessa discussão e a gente já está preparando, já está olhando ali, vem bomba ali contra o servidor e servidora pública. Pode esperar que vem bomba. É importante também a gente reforçar que hoje nós, quanto servidores públicos, somos 12 milhões, isso de servidores ativos, inativos, que são os aposentados, e também tem aquelas pessoas que recebem as pensões. Quando se fala de servidor público e quando se fala de vencimentos, altos salários, querem generalizar e falar que todo servidor público ganha um ótimo salário. E o que a gente sabe que é mentira. Óbvio que existe uma pequena parcela ali que é a elite do serviço público. E quem que constitui essa elite do serviço público? É o cara que está na base, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, é o médico, é o pessoal, agente administrativo que está na base? Não. Quando se construi, quem está dentro desta elite do serviço público são quem? Juízes que ganham acima do teto constitucional para o serviço público. Existem também desembargadores, pessoal que está ali dentro do Ministério Público, mas não é a gente que operacionaliza a Justiça, o Ministério Público, mas são as elites desse serviço, que ganham realmente o salário acima. Só que eles querem, para confundir a população, eles querem generalizar e falar que todo servidor público tem um ótimo salário. E a gente sabe muito bem que isso é mentira. Não existe ótimo salário. 90% do servidor público ganha um salário péssimo. E, além de tudo, a gente tem as dificuldades também quando a gente vai negociar com os municípios, com os estados, de você ter um reajuste salarial que valorize esse trabalhador, além dos planos de carreira, que muitos municípios ainda nem sequer têm plano de carreira. Então, esse é o ataque que está sendo posto contra os servidores públicos neste momento. A gente não sabe qual que vai ser o resultado. Vem bomba por aí, gente. Pode esperar que vem bomba. Vem o resultado aí da discussão do grupo de trabalho da reforma administrativa. Dos pontos que eles querem atacar é a questão também da estabilidade do servidor público. A gente sabe muito bem que a estabilidade ela foi criada para que o servidor público pudesse ter garantia que os seus direitos, quando muda prefeito, quando muda governador, quando muda presidente, que esse trabalhador, esse servidor, ele não pudesse ser afetado, porque aí muda a gestão, tem presidente, tem governador, tem prefeito, eu não gosto do servidor público, eu não gosto. Então, assim, e o servidor público fica nessa vulnerabilidade. Então, quando a gente tem a lei de estabilidade dentro do servidor público, é justamente para garantir isso, que o servidor público consiga fazer o seu papel. Além de tudo isso, pessoal, da reforma administrativa, que eu reforço, é necessário. A gente tem muitos problemas. Vou dar um exemplo básico no que a gente tem no serviço público. Por exemplo, você entrou dentro de uma prefeitura, dentro de um estado, até mesmo no governo federal. Você entrou em um cargo de nível médio, mas só que ao longo da sua vida você conseguiu se aperfeiçoar, você conseguiu fazer, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e o serviço público deveria absorver esse seu conhecimento, mas não é o que ocorre. O servidor público, ele vai ter que fazer outro concurso público, ele vai ter que iniciar outra carreira, e você não tem um aproveitamento desse trabalhador. É um dos pontos que deveriam estar sendo discutidos na reforma administrativa. Além de tudo, olha a dificuldade que existe também do próprio servidor público, ele também se movimentar dentro das secretarias, dentro dos ministérios. Hoje, para o servidor público ele conseguir se movimentar é algo muito difícil, é muito complicado. E isso deveria ser aprimorado, e isso deveria ser literalmente reformado. Mas não é isso que eles querem discutir. Eles querem discutir como que eles ampliam
o poder do setor privado dentro do serviço público. E isso daí não é só prejuízo para os trabalhadores, para os servidores públicos, mas é prejuízo para toda uma sociedade que depende dos serviços públicos. Então é necessário sim que os trabalhadores, nós servidores públicos, que defendemos o serviço público, o papel do Estado para a população, que nós nos mobilizemos. E realmente vai resultar, provavelmente, de idas de muita gente nossa aqui para Brasília para lutar contra. Mas não é só isso, gente, que eu acho que é importante a gente também destacar outra discussão que está sendo colocada dentro da Câmara dos Deputados, que a gente está vendo um levantamento disso, de que hoje esse Congresso ele está contra a população, e realmente ele está contra. E vou dar mais um exemplo de como ele está contra. Também está a discussão da PEC 66. A PEC 66, o que a PEC 66 ela fala? Ela fala o seguinte: vocês lembram lá a emenda constitucional 103 de 2019, que foi lá do governo Bolsonaro, que aprovou a reforma da Previdência, onde aumentou a idade estabeleceu uma idade de aposentadoria, aumentou todas as restrições ali para que os trabalhadores pudessem ter acesso ao seu direito previdenciário, à aposentadoria. Também lá estabelecia que também os estados e municípios precisavam regulamentar as alíquotas e a questão da idade mínima para o acesso à aposentadoria. Só que muitos estados e municípios não o fizeram. E o que a PEC 66? Ela é de 2023, e o que ela está fazendo? Ela está obrigando, a ideia dessa PEC é obrigar os estados e municípios que ainda não regulamentaram a emenda constitucional 103 de 2019 a fazerem, ou seja, aumentando as alíquotas e estabelecendo idade mínima para as aposentadorias. A gente sabe, dar um exemplo aqui na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que em 2021 foi regulamentada a PEC 103, e a gente sabe o absurdo que ocorreu no município, como o confisco das aposentadorias de quem recebia até o teto do INSS, do IPREM. Isso foi absurdo e causou um impacto gigante sobre a vida dos trabalhadores, dos servidores aposentados da Prefeitura de São Paulo. Então, o que eles querem fazer? Eles querem regulamentar isso, obrigar os estados e municípios a cumprirem o que está ali na emenda constitucional 103. Então, eles apresentaram uma nova proposta de emenda constitucional, que é a 66, para obrigarem os municípios e estados que ainda não fizeram a fazer. Mas, além de tudo isso, de fazer tudo isso, o que eles querem obrigar também os estados e municípios a fazerem? E é interesse de muitos estados e municípios. Existe ali o chamado título precatório, que são os precatórios, as dívidas que os municípios e estados eles adquirem quando eles perdem uma ação na justiça. E como o poder público tem essa prerrogativa também de, por exemplo, você ganhou uma ação do estado ou do município, a ação ela é acima de 30 mil, dá um exemplo aqui em São Paulo, é acima de 30 mil. Aí a prefeitura vai te falar o seguinte: olha, a gente não tem como te pagar agora, mas a gente reconhece que a gente perdeu e a gente vai te pagar, e se compromete com a justiça, o estado ou município se compromete com a justiça e fala que vai pagar em título precatório, que é um direito que você tem a receber, e a prefeitura vai pagar assim que puder. E a gente sabe muito bem que tem muita gente aí na fila esperando. E o que a PEC 66 ela fala? Ela fala o seguinte, que os estados e municípios terão mais tempo para poder pagar esses títulos precatórios, para pagar os precatórios. Ou seja, é mais um golpe contra os trabalhadores. Então, gente, não nos resta alternativa. Nós temos que nos unir, temos que defender os serviços públicos. E fato,
este Congresso que aí está não representa os interesses da classe trabalhadora, não representa os interesses da população. Está do lado ali de grandes empresários, está do lado ali dos super ricos. No entanto, que muitos, mais de 70% dos deputados que ali estão, eles são sim pertencentes ao quadro de super ricos, que ganham mais de 50 mil reais por mês. É óbvio que eles não vão votar a favor da gente. Assim como aconteceu lá na PEC 32 em 2020, quando a gente se mobilizou contra mais essa tomada de ação contra os trabalhadores, contra os servidores públicos, novamente a gente vai precisar fazer isso. Então, gente, é muita luta, é muita organização que a gente precisa. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver junto. Então é o desafio que está posto. A PEC 32 e a PEC 66 estão aí e elas são contra nós, trabalhadores, servidores e servidoras públicas dos municípios e estados do Brasil.